Olá, meus irmãos, a paz do menino Jesus, o amor de Maria, nossa mãe. Me chamo Walter, sou consagrado neste carisma, casado com Tamires há quase 7 anos. Meu nome é Tamires, também sou consagrada nesta comunidade, casada com Walter, como ele disse. Ainda não temos filhos, mas o nosso coração já os acolhe. Hoje o nosso dia da novena, é o 6º dia, onde nós temos como tema a condição essencial de cada atividade fecunda é a imobilidade oracional. Então, eu gostaria de começar explicando um pouquinho sobre essa frase, que é uma frase de Santa Giana Beretta Molla, essa santa tão preciosa para nós. E vamos começar entendendo um pouquinho sobre esse tema. O significado dessa palavra imobilidade oracional. Imobilidade vem de imóvel, aquilo que está parado, refere-se ao momento de silêncio e a nossa conexão com Deus. É aquela nossa parada necessária no dia. Então, Santa Giana, ela dizia que era muito importante nós pararmos para ouvir a Deus, que era muito importante. Por mais que nós tenhamos uma vida de oração em todo momento da nossa vida, em tudo que fazemos, é importante esse parar tudo para conseguir ouvir a Deus. Essa atividade fecunda é a nossa ação, refere-se ao nosso trabalho, ao nosso apostolado, à nossa missão, que precisa ter produtividade na vida cristã. E por fim, no finalzinho da frase, a frase completa, ela diz que o apóstolo se faz, antes de tudo, de joelhos. E esse de joelhos indica o trabalho realizado para Deus, que só vai ter valor e fruto se for fruto da oração e da vontade divina. Então, nós precisamos estar de joelhos diante de Deus, para que nós possamos confiar toda a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida a Ele. E para isso é preciso parar. Nosso dia é muito corrido, Como casados, como esposa, esposo, nós temos muitas atividades durante o dia. E diante disso, muitas vezes a santidade, ela se apresenta para os casais como algo inalcançável, como algo que não é possível. E conhecendo Santa Giana, nós percebemos que é possível sim ser uma esposa, um esposo santos, vivendo o nosso matrimônio e colocando Deus no centro das nossas vidas. Santa Giana, ela equilibrava a sua vida, como médica, como esposa, como mãe, mas sempre tudo que ela fazia era uma extensão da sua vida de oração. Ela era uma mulher profundamente enraizada na fé católica, não era uma religiosa como comumente as pessoas acham que santos são aqueles dos conventos, padres, bispos. Não, Santa Giana, ela era diferente, ela era uma esposa, mas mesmo assim ela conseguia viver a espiritualidade no seu cotidiano, na sua vida comum. E aí nós conseguimos aqui colocar alguns pontos, alguns eixos, para poder entender a vida de oração de Santa Giana através de alguns aspectos. E é interessante porque hoje estamos no 6º dia de novena e muito foi falado desse cotidiano da vida, de Santa Giana, aquilo que ela apresenta no seu dia a dia, aquilo que ela apresenta na sua missão na profissão, na sua missão dentro de casa como esposa. E como é belo, porque nós percebemos que Giana, ela nos mostra uma santidade muito visível, muito fácil de ser alcançada dentro do seu cotidiano, como médica, como esposa, como mãe. E aqui a gente trouxe alguns pontos que Giana, ela se sentia, ela considerava como pontos essenciais para uma vida onde é possível realmente estar dentro da graça daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Um dos pontos que Giana tinha como algo que era o centro da sua vida espiritual era a Santa Missa. Jesus Eucarístico, Jesus que se dá a nós. E mesmo numa rotina, nós sabemos, nós não somos da área da saúde, mas nós sabemos que a vida de um médico, a vida de quem trabalha na saúde, tem uma rotina muito agitada. Precisa realmente de uma doação maior, a questão de atenção com os pacientes. Então, assim, Giana, ela tinha uma vida, um cotidiano muito agitado, mas mesmo com a sua vivência como mãe, como esposa, como médica,
em nenhum momento ela desconsiderava, ela deixava de lado a sua participação, né, a celebração da Santa Missa. Para ela era um ponto que era muito importante, que ela, se pudesse, ela participava diariamente. Isso a gente vê nos escritos. E quando diz essa frase, né, sem a ajuda de Deus, nada posso fazer. Giana aqui, ela reconhece que ela tem essa necessidade de colocar Deus em tudo, né? Nada podemos fazer sem a ação do Espírito Santo. Para ela, a oração ela não era separada da sua vida cotidiana. Era um combustível, uma força na sua vida, a oração, estar perto, né? E algo também que, dentro da história de Giana, nós percebemos a sua devoção mariana muito forte, né? A sua vivência com a sua família, com o Santo Rosário, né? Então, também nos leva a pensar quantas vezes nós chegamos para o nosso esposo, para a nossa esposa e paramos realmente para rezar o Santo Terço, rezar o Santo Rosário, né? Também deixo essa reflexão para você. Com que frequência você tem parado para rezar, para se dedicar, para ter essa devoção mariana também como casal, tá certo? Ela tem uma devoção muito especial à Nossa Senhora e a Jesus Eucarístico, né? Como foi falado, a Santa Missa, que para ela, se possível, diariamente. Um outro ponto também que nós vimos dentro da história de vida de Santa Giana eram os momentos onde ela parava para fazer a leitura e a meditação da palavra de Deus, né? Meditação diária, né? Nós somos chamados a fazer a leitura e a meditação do Santo Evangelho todos os dias. E como isso também reflete, né? Vemos a história de Santa Giana também refletida em nossas vidas, em meio ao cotidiano, em meio à agitação, como é necessário, né? Como o Tamires falava, essa pausa para que nós possamos nos dedicar, nós possamos estar também refletindo, viver essa vida, esse amor cristão, tanto no nosso trabalho, como na nossa família, como na nossa casa. A importância, né, de doarmos o nosso tempo, de ter o nosso tempo reservado para buscar orações, para estar com Jesus. E Giana falava também que não são conversas, orações complicadas, né? É o seu momento de intimidade com Jesus. Um outro ponto bem importante sobre a vida de oração de Santa Giana era oferecer o seu trabalho como oração. Santa Giana, ela não era uma médica que trabalhava só por trabalhar. Por exemplo, que trabalhava para conseguir o dinheiro, o sustento financeiro, para ajudar na sua família. Não. Santa Giana, ela era uma médica que carregava a espiritualidade sempre no seu trabalho. Ela transformava o seu trabalho em oração. Quantas e quantas mulheres chegaram a contar a Santa Giana que desejavam retirar o seu filho, que desejavam fazer um aborto. E Santa Giana, ao conversar, aconselhar, conseguia fazê-las entender o sentido da vida e o porquê que elas não deveriam fazer aquilo. Então, Santa Giana, ela era uma conselheira no trabalho dela. Quantas pessoas que não conseguiam pagar a consulta e Santa Giana ajudava, Santa Giana fazia o trabalho gratuitamente. Então, ela atendia os seus pacientes como se eles fossem o próprio Cristo. E isso era muito belo no trabalho de Santa Giana. Tratar os irmãos, tratar os pacientes como se fossem o próprio Cristo. No cuidado, no amor, na paciência. Então, era uma vida de oração diária, era uma vida de oração, como Walter dizia, né? Tanto de meditação da palavra, mas também nas suas ações, nas suas atitudes, né? Ela é uma santa que viveu a santidade dentro do seu cotidiano. Um outro ponto importante também é a confiança total em Deus. Para quem conhece a história de Santa Giana, ela teve um momento muito difícil na sua vida. Quando ela estava grávida do seu quarto filho, na verdade filha, ela teve um fibroma, que é algo no útero da mulher, que na época ainda não tinham tantos estudos avançados e era algo muito grave. E foi cogitado para Santa Giana retirar a criança para que ela pudesse viver. É um dilema muito forte, eu acredito, na vida de uma mãe, ter que escolher entre a sua vida e a vida do seu filho.
Porque Giana tinha outros 3 filhos. Então, Giana ela teve uma confiança muito grande na providência de Deus, de que Deus providenciaria tudo, de que Deus cuidaria dos seus, né? E ela dizia uma frase muito forte que é: se tiverem que escolher entre mim e o bebê, escolham o bebê. Então, no momento mais difícil da sua vida, a sua oração foi de total entrega, de total confiança em Deus. Então, além da vida de oração, ela também tinha uma confiança muito grande em Deus, né? E é isso que a vida de oração nos leva, a confiar em Deus cada dia mais. Quando nós temos uma vida profunda de oração e de intimidade com Deus, nós conseguimos ver a beleza das coisas, mesmo nos momentos mais difíceis, né? E confiar naquilo que Deus providencia. A nossa igreja, a Igreja Católica, ela reconhece Santa Giana como santa. São João Paulo II canonizou em 2004 e destacou 3 pontos bem importantes. Ela viveu a santidade na vida comum, sua oração era simples, mas profunda, e sua fé era vivida no cotidiano. Em outras palavras, Santa Giana era uma mulher que tinha constância na oração. Por mais que seja difícil na correria do nosso dia a dia, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos lutar todos os dias para ter uma vida de intimidade com Deus. Eu sei que não é fácil na correria do dia a dia. Trabalho, filhos, esposo, esposa, mas aí é que está a vida do cristão, é lutar. Então, nós precisamos ter essa força de querer todos os dias meditar a palavra de Deus, rezar o Santo Terço, né? E ter, como eu falei, essa intimidade com Deus, estar perto. Porque quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós confiamos naquilo que Ele tem para nós. Giana, ela mostra que não é preciso sair do mundo para ser santo. Dá para ser santo sendo mãe, sendo profissional e vivendo a fé no dia a dia. Ela viveu a fé de uma forma muito concreta, não só com palavras, mas também com atitudes, né? O amor no seu casamento com seu esposo, né, Pietro Molla, eles tinham uma relação de muita fé, rezavam juntos, né? Então, nós como casados, nós precisamos rezar juntos, é muito importante. Por mais que muitas vezes os nossos horários sejam confusos, mas nós precisamos rezar juntos. O casal, ele precisa desse momento juntos no matrimônio. Eles conversavam sobre decisões importantes à luz de Deus. Tudo que eles decidiam na sua vida matrimonial, com a criação dos seus filhos, era de acordo com a vontade de Deus. Era algo que era rezado. E incentivavam um ao outro espiritualmente, porque Giana via o casamento como uma via de santidade. Então, muitas vezes, o esposo, a esposa, pode estar ali mais triste, sem forças, e nós precisamos estar ali perto para levantar o outro, para trazer o outro para mais perto de Deus. Então, o matrimônio também é essa via de santidade na nossa vida. Por isso que eu dizia, né, que Santa Giana, ela nos ajudou a enxergar que é possível sermos santos vivendo o nosso matrimônio. Em relação à educação cristã dos filhos, né? Como eu falava, Giana teve 4 filhos e ela fazia questão de ensiná-los a rezar desde pequenos, né? Falar de Deus na simplicidade. A criança, ela só vai ter uma profundidade com Deus se ela for ensinada desde criança. Então é necessário fazer com que a criança compreenda quem é Deus, né? O amor de Deus desde pequenas. E isso era muito forte na família de Giana. Fazer com que os seus filhos conhecessem a Deus. E a oração em família, como eu falava, né? Mesmo na rotina corrida, ela sempre incentivava o hábito do rosário em sua casa, sempre rezava com os filhos, sempre agradecia a Deus pelas pequenas coisas, né? Quantas vezes nós deixamos de agradecer pelas coisas pequenas? O fato de acordarmos, o fato de respirarmos, o fato de agradecer pela nossa comida mesmo do dia a dia, né? Então, vamos refletir um pouco, né, sobre essa vida de oração de Santa Giana para
poder levar isso para as nossas casas, para as nossas famílias, de rezar com os filhos, rezar com o esposo, rezar pelos alimentos, né, que é muito importante. Então, em resumo, Giana, ela soube ser amor nas pequenas coisas. Amor na família, com o esposo, com os filhos, amor no seu trabalho como médica, cuidando dos doentes, amor em tudo que ela fazia. Santa Giana, ela foi uma pessoa que pôs amor em tudo que ela fazia, e por isso que ela era tão próxima de Deus, né? Porque cada gesto de amor dela era um servir a Deus, mesmo nas pequenas coisas. E por fim, a confiança em Deus nas dificuldades, né? Como eu falava da questão de priorizar a vida, né? Não foi uma decisão fácil de Santa Giana, né? De pedir que salvassem a vida da sua filha, porque ela sabia que deixaria outros 3 filhos e o esposo, né? Mas foi uma decisão muito baseada no amor de Deus e na confiança. Então, que nós possamos a cada dia mais confiar naquilo que Deus quer para nós, confiar que Deus está providenciando cada coisa, mesmo nas maiores dificuldades, mesmo nas maiores barreiras que encontraremos na nossa vida, porque a vida não é fácil, todos nós sabemos, mas confiar em Deus, acreditar que quando fazemos as coisas junto com Deus, Ele nos dará tudo aquilo que precisamos, Ele nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Então, neste momento, eu queria pedir que vocês colocassem a mão sobre o coração, que fôssemos rezando neste momento, neste 6º dia de novena, rezando por todas as famílias, rezando por todos aqueles casais, com filhos, sem filhos, por todos os noivos e namorados também que aspiram por essa vida matrimonial. Rezemos para que o Espírito Santo possa ser aquele que vem descer sobre cada um de nós, aquele que vem nos ajudar a tomar as decisões acertadas, que nós não coloquemos, meus irmãos, Deus como um detalhe, mas que Deus ele possa ser o centro das nossas vidas, que nós possamos ter cada dia mais momentos de orações, momentos mais profundos de intimidade com Deus, porque nós só conseguiremos confiar plenamente em Deus se nós tivermos uma relação íntima com Ele. Então, rezemos para que as nossas famílias, elas possam ser famílias santas, famílias direcionadas a Deus, famílias que rezam juntos, família que agradece junto. Rezemos para aquelas famílias que perderam o hábito de rezar, que perderam o hábito de ir à missa juntos. Rezemos para que Deus possa restaurar nesse momento. E nós confiamos que o Espírito Santo de Deus é aquele ajudador que vem para ser este consolo para nós, que vem para nos ajudar a estarmos mais perto de Deus em todas as decisões da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, para quem estuda, que Ele possa estar em todas as nossas decisões, que Ele possa estar em cada detalhe da nossa vida. Rezemos pedindo para que o Espírito Santo possa descer neste momento sobre cada casal que decide hoje entregar a Deus, que deseja que Deus esteja à frente de tudo, que Deus providencie tudo aquilo que falta. O Senhor colocava no meu coração de casais que rezam pela providência. Confie, meus irmãos, confiem que Deus, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Por isso cantemos dizendo: vem Espírito, porque sozinho nós não podemos, nós precisamos de Ti. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais.
sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nós não queremos caminhar sozinhos. Nós queremos caminhar contigo. Por isso nós colocamos diante de ti as nossas vidas, todos esses casais que neste momento assistem a este 6º dia de novena, nós te entregamos. Nós não queremos caminhar sozinhos. Como dizia Santa Giana, sem Deus nós nada podemos fazer. Nós precisamos de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para finalizarmos, que você possa pegar a oração da novena para rezarmos juntos nesse 6º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja, Santa Giana Beretta Molla, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a Ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós te agradecemos por Te haveres mostrado nesta Tua serva como o que serve, e acalma a dor dos homens. Acolhendo sua lição, fazei-nos generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito santificador, que amas a Igreja como Tua esposa, Tu infundistes no coração de Santa Giana um pouco do Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas para transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança que, qual dom esperado, levava no seio. Confiando só em Ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus,
e, seguindo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dá-nos a graça que te pedimos. Que neste momento você possa silenciar o teu coração e fazer este pedido que você tanto deseja sob a intercessão de Santa Giana. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse 6º dia de novena. Muito feliz por a comunidade Menino Jesus trazer a nossa baluarte, trazer esta novena para que possamos conhecer ainda mais sobre esta santa, sobre Santa Giana Beretta Molla, e também aprender com ela, que a santidade é possível no nosso cotidiano, dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa casa. Então, muito feliz por você que está nos acompanhando. Queríamos também fazer o convite para que nas próximas noites, que ainda restam da novena, você possa convidar mais pessoas a acessar esse canal e rezar conosco.